nós começamos a falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus, e a gente focou em 3, né, na semana passada, no estudo passado, que foi a autoexistência, a eternidade e a autossuficiência. E nós vimos o que esses atributos significam para a gente. Então, se você tiver interesse, né, eu recomendo que você veja depois. No feed aí no Instagram eu coloquei, e eu botei o link também para os vídeos lá no YouTube, tá? Então ao longo aí da semana você assiste. E hoje a gente vai continuar falando dos atributos incomunicáveis do nosso Deus. Olha só, quando a gente começa a de fato ler a Bíblia, a mergulhar nas Escrituras, não tem como a gente não se empolgar com as histórias de homens e mulheres que tinham suas fraquezas, suas dificuldades, suas ansiedades, suas angústias, né? Mas ainda assim foram capazes de coisas extraordinárias, de coisas incríveis. Quem aqui conhece a história de Gideão? Né? Gideão até que não é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Gideão foi um juiz de Israel. Logo depois que os hebreus entraram na Terra Prometida, conduzido lá... Esqueci agora. Quem foi que conduziu, gente? Vamos lá. Foi Samuel. Samuel conduz o pessoal para a Terra Prometida. E aí eles entram lá e eles estão então... Eles ouvem o conselho de Deus, né? O que eles tinham que fazer, o que eles não deveriam fazer, né? Moisés vai e deixa isso tudo para eles. E quando eles entram na Terra Prometida, eles passam então por um tempo de conquista, Samuel não, Josué. Eles entram com Josué e eles vão então conquistar a Terra Prometida, né? E eles têm um tempo de muita luta, de muitas batalhas. E logo depois Josué morre, né, e vem a geração seguinte. Essa geração seguinte, ela não lembra muito bem, né, daquilo que Deus tinha ordenado, e a gente tem um tempo em que essas pessoas, os israelitas, né, eles começam a deixar de obedecer os comandos do Senhor. E aí, de tempos em tempos, Deus levantava um juiz, e esse juiz, ele era usado então de forma muito poderosa para trazer a libertação para o povo. Aí esse juiz, ele morria, vinha um tempo de dificuldade, um tempo de luta para o povo lá, para os hebreus, né? E aí, novamente, Deus levantava um outro juiz, e esse juiz, ele, com a força de Deus, com o poder de Deus, ele libertava o povo. E nesse meio aí estava Gideão. Gideão foi um juiz, e é muito interessante a história dele, porque Israel está sendo lá sitiada pelos midianitas. A Bíblia fala que são os midianitas, e que tinham os amalequitas também, entre outros povos lá do Oriente. E aí, o que Gideão faz? Ele manda uma ordem aí ao redor de Israel, né, lá nas 12 tribos, convocando o povo. E aparecem 32 mil, né? 32 mil para enfrentar um exército que a palavra fala que era um exército incontável. Então você imagina uma multidão assim, né? Devia ter muito mais que 32 mil. Aí Deus vira para Gideão e ele fala assim: Gideão, esse aqui eu tô aqui pensando como é que foi a conversa, né? Gideão, você tem muita gente aí, cara. Eu não vou deixar você enfrentar os midianitas com 32 mil, porque vocês vão vencer e vocês vão falar que foi pelo seu poder. Vamos dar um jeito, vamos cortar uma galera aí. Ah, beleza, senhor, como é que a gente vai fazer isso? Manda quem tá com medo chispar. Aí Gideão vai lá pro povo e fala: quem tá com medo, quem tá aí tremendo nas bases, pode ir embora, tá? Tá liberado, tá dispensado. Aí a palavra fala que 22 mil vão embora. Imagina Gideão olhando 22 mil indo embora, assim. Seu exército de 32 passa para 10 mil. Já deve ter dado aquele frio na espinha, né? Bom, mas se o Senhor tá falando, tá falado, né? Tá bom, né, Deus? Vamos mandar então ver com esses 10 mil aqui? Não vamos mandar ver com esses 10 mil. Tem muita gente ainda. Vamos fazer o seguinte: manda esse povo lá pro riacho beber água. Aí você vai ver como é que eles estão bebendo água. Aí Gideão manda os seus 10 mil lá pro riacho. Tem o pessoal que vai, que se curva para beber água e basicamente bebe, né, como... basicamente enfia a cara lá na água. E tem um povo que leva a mão até a água, aí depois leva a mão à boca e lambe a água, né? São 300 que fazem isso e 9.700 que bebem da primeira forma. Aí Gideão separa os dois grupos. Imagina Gideão olhando assim para os dois grupos, né? 9.700 de um lado, 300 do outro. Imagina, na cabeça dele ele devia estar pensando: que o Senhor escolha os 9.700. Que o Senhor escolha os 9.700. Quem que o Senhor escolheu? Os 300. Ele falou: dispensa os 9.700, vamos ficar com os 300 apenas. Aí Gideão... Aí eu fico pensando nesses 300 também, pensando:
peraí, Gideão, você não vai perguntar de novo quem está com medo, não, porque se você perguntar agora, eu também vou embora, né? Mas ele não perguntou de novo isso, não. Esses 300 foram para a batalha, né? Com o quê? Com revólver? Com pistola? Com bazucas? Nem tinha naquela época, né? Então eles levaram espadas? Não. A Bíblia fala que Gideão dá uma trombeta para cada um vaso e uma tocha. Gente, é uma guerra. Você não está sentindo falta de nada, não? Cadê a arma aí para você combater os midianitas? Mas só com isso, eles fizeram com que o exército dos midianitas se matasse e o exército de Israel saiu vitorioso. Então é impressionante, né? A gente vê umas histórias como essa e não tem como a gente não ficar empolgado. Aí a gente tem lá homem que tinha sabedoria sobrenatural, força sobrenatural. A gente vê um martelo boiar, né? Depois vocês vão lá na escritura que vocês vão ver que tem um profeta que faz o martelo boiar, né? Que ele tinha perdido assim, alguém deixou cair no fundo do lago lá, ele fez boiar para que voltasse para a mão de quem perdeu. A gente vê a história de pessoas que passaram pelo fogo e não se queimaram, de mortos que são ressuscitados, e são vários mortos que são ressuscitados, né? Não é só Jesus que ressuscitou. Elias ressuscitou, o filho da viúva. Eliseu, depois, quando ele morreu, um cara foi enterrado, entrou em contato com os ossos dele e ressuscitou. Olha o poder disso aí, né? A gente vê Paulo, estava fazendo um discurso, aí tinha um jovem chamado Eutico, que ficou cansado, o discurso durou a noite toda, aí ele caiu da janela lá do segundo andar, sei lá, morreu, Paulo foi e ressuscitou. Então, é o que eu falei, não tem como a gente ler essas passagens, ler a Bíblia, ter contato com a palavra e não ficar impressionado, né? Acontece que são histórias que aconteceram há 2.000 anos, 5.000 anos, algumas há 10.000 anos atrás, né? Num outro contexto, numa outra cultura, numa outra época, e parece completamente distante da realidade de muitos aqui, né? Então, para muitos, acaba que há uma dificuldade para entender qual que é a aplicação prática da palavra, né? E realmente, era um outro tempo, era uma outra mentalidade, era uma outra cultura, era uma outra região, mas sabe, tem um denominador comum, tem um elo de ligação que une tudo aquilo que a gente vê, né, aqui, na palavra do Senhor, e tudo que a gente está vivendo hoje. Esse elo de ligação é justamente Deus. É o mesmo Deus. Não muda em nada, sem acrescentar, sem tirar absolutamente nada. E é justamente por causa do atributo que nós vamos ver nessa nossa meditação de hoje, que eu imagino que vocês já saibam qual que é o atributo. Se alguém souber, já bota aí nos comentários. E aí, alguém quer chutar? Nós vamos falar sobre a imutabilidade do nosso Deus, que é justamente esse elo de ligação que faz com que todas essas histórias incríveis permaneçam vivas e válidas até os dias de hoje. Amém? Gente, vocês estão muito quietos hoje, viu? Vocês normalmente mandam mais comentário aí. Vocês estão cansados? Tá todo mundo bem? Estão com sono? Dá tá fixado aqui. Dá um sinal de vida aí, galera, só para eu ver que vocês estão me vendo. Vocês estão me ouvindo, estão me vendo, tá funcionando, tá travando. Como é que tá aí, galera? Ah, tem gente aí. Glória a Deus. Vamos lá, hein? Posso continuar aqui, gente? Vocês querem um tempinho aí para pegar um fôlego? Cansaram? Bom, vou continuar aqui, tá bom? Bom, então a imutabilidade é justamente o fato que Deus jamais difere, ele jamais muda de quem ele é, né? O nosso Deus, ele não é um Deus que está em crescimento, não é um Deus que está em desenvolvimento. Isso não é uma ideia bíblica, né? Até porque você só cresce, você só se desenvolve se você não é perfeito. Não é verdade? Como a gente viu no nosso estudo da semana passada, o nosso Deus é autossuficiente, ele é autoexistente e ele é eterno. E justamente por ele ser tudo isso, ele é perfeito e completo em todos os seus atributos, em todos os seus aspectos, o que significa que ele não tem qualquer possibilidade de mudança, né? É por isso que Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Olha essa passagem aqui de Tozer. Tozer fala assim: para que um ser moral mude,
é necessário que a mudança ocorra em uma de 3 direções possíveis: de melhor para pior, ou pior para melhor, ou ainda, dado que a qualidade moral continua estável, ele deve mudar de dentro de si próprio, de imaturo para maduro, por exemplo, ou de uma classe de ser para outra. Deus não pode mover-se em nenhuma dessas direções. Suas perfeições excluem eternamente qualquer possibilidade de que isso aconteça. Essa imutabilidade de Deus, ela também está completamente associada à sua onipotência, né? Paul Washer, inclusive, ele fala isso em uma de suas pregações, e ele até cita que Deus jamais seria imutável se tivesse um outro ser maior em poder do que Deus, porque esse outro ser poderia reprimir ou manipular Deus. Mas como o nosso Deus é incomparável, não tem ninguém que se assemelhe a ele, ele é absolutamente imutável também. Tá? Então, a imutabilidade de Deus está associada justamente a essa perfeição do nosso Deus. A pessoa de Deus não difere, né? Nós mudamos muito, inclusive, né? Mas Deus não muda nunca. Deus não vai ficar mais forte, ele não vai ficar mais fraco. Ele não vai ganhar poder, ele não vai perder poder. Ele não vai aumentar em força ou diminuir em força, ou em sabedoria, ou em desenvolvimento. Nada, porque ele é o mesmo que ele era sempre, né? Ele não pode ser mais misericordioso, ele não pode ser mais justo. O caráter de Deus não muda nunca, né? Arthur Pink, agora vou citar uma outra frase dele, ele fala assim: primeiro, Deus é imutável em sua essência, sua natureza e seu ser são infinitos, e assim não são sujeitos a mutação alguma. Jamais houve tempo quando ele não era, jamais virá tempo quando ele deixará de ser. Deus não evolui, nem cresceu, nem melhorou. Tudo que ele é hoje sempre foi e sempre será. Ele não pode mudar para melhor, pois é perfeito, e sendo perfeito não pode mudar para pior. Completamente imune de tudo quanto lhe é alheio, é impossível melhoramento ou deteriorização. Ele é perpetuamente o mesmo. Por isso que, novamente, Hebreus 13:8 fala: Jesus Cristo, que é o nosso Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós, humanos, mudamos. Aliás, mudar pra gente é inevitável, né? A gente muda de gosto, a gente muda de comportamento, a gente muda de atitude. A menina, quando criança, ela gosta de brincar de boneca, gosta de casinha, depois ela perde o gosto por isso, passa a ter outras preferências. A gente vê muitas vezes um jovem que ele é gentil, ele é atencioso, e aí pode ser que ele cresça e se torne uma pessoa desonesta. O contrário muitas vezes é verdade também. Às vezes um jovem ele é rude, ele é rebelde, e aí ele cresce e se torna uma pessoa de muito caráter. A nossa alimentação muda. Eu lembro que eu não suportava nem o cheiro de sushi. Hoje em dia eu gosto demais de sushi. Até a nossa alimentação muda, né? Então, assim, inclusive nós mudamos num dia, né? De manhã você acorda de bom humor, aí você começa o seu dia, aí acontece uma coisa, aí você fica irritado, você fica chateado, aí depois acontece outra situação, você já está animado de novo. Nosso humor muda conforme os nossos hormônios. Então, se você tem hormônio X ou Y passando aí, você pode ter depressão, ficar apático. Uma lesão no cérebro faz uma pessoa ficar inibida ou desinibida. Nossa opinião, interesse muda, né? Quantas amizades são desfeitas, quantos casamentos são rompidos, quantas sociedades são quebradas, né? E em meio a tudo isso, é extremamente reconfortante saber que nosso Deus, o nosso Pai, ele não muda nunca, não muda, né? Isaías 26 fala assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É justamente essa imutabilidade de Deus que garante que nós podemos confiar nele. Nós não podemos confiar nem em nós mesmos, né? Quanto mais nos outros, né? A palavra de Deus fala: maldito homem confia no homem, mas em Deus, que é imutável, nós podemos confiar. Nós podemos descansar sabendo que a atitude dele para conosco é sempre a mesma, né? É engraçado, eu lembro quando eu era mais jovem, né? Que quando eu era adolescente, eu e a minha irmã, a Bárbara, de vez em quando a gente discutia, tinha umas briguinhas, aí minha mãe ficava irritada com a gente. E aí, quando eu queria pedir alguma coisa, eu tinha que pensar: pô, será que ela tá no bom humor, né? Agora ela não tá muito feliz com a gente, porque a gente aprontou umas, então eu vou esperar um momento melhor, que nesse momento melhor eu vou lá na minha mãe e eu peço, né? Pra sair final de semana, pra fazer alguma coisa. Mas, gente, nós não temos dessa preocupação com Deus. A gente nunca vai pegar Deus num mau humor. Ele nunca vai estar, assim, sem querer ouvir. Ele nunca vai tratar a gente como se a gente fosse um brinquedo na mão de uma criança, que a criança brinca com aquilo ali até se cansar, depois deixa de lado. Porque Deus não muda, ele nunca vai mudar a atitude dele para conosco, né? Tiago fala
que toda boa dádiva, todo dom perfeito provém do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? E uma vez que a sua natureza não muda, que o seu caráter não muda, o que mais que não pode mudar? As suas ações, as suas palavras, os seus propósitos, os seus decretos, eles também são imutáveis. E isso é consequência justamente da imutabilidade da natureza e dos atributos do nosso Deus, né? Várias vezes a gente assume compromisso e aí chega na hora, você, ai meu Deus, não, falei que eu ia para tal lugar, mas estou com preguiça, não vou não, vou ficar em casa, né? Ou então você decide que vai fazer uma coisa, vou cursar isso, vou fazer prova para aquilo, vou me dedicar a isso. E aí logo depois acontece uma situação, mudei de ideia, não vou mais não, cansei, me arrependi, né? Mas o mesmo não acontece com Deus. James Packer, que foi um famoso escritor cristão também, ele fala: não é assim com as palavras de Deus, elas permanecem para sempre, como expressões inabalavelmente válidas de sua mente e de seu pensamento. Nenhuma circunstância demanda que ele as anule. Isaías 40:8 fala: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Salmo 119, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Está lá no versículo 89. Né? Então aquilo que ele planejou na eternidade, inevitavelmente vai acontecer, porque o seu propósito é imutável. Mais algumas passagens aqui. Eu gosto de citar as passagens, gente, porque a gente tem que sempre embasar tudo que a gente fala, tudo que tem relação com Deus, na palavra do Senhor, né? Então, eu tento trazer aqui alguns versículos justamente para você ver que tudo aqui foi dado pelo próprio Deus, não é tirado da cabeça não, tá? Vamos lá, então, novamente Salmo 119, agora versículos 151 e 152. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Aí a gente vai para o Salmo 33:11. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Todas as promessas que o nosso Deus fez permanecem perpetuamente. Ele não faz uma promessa e deixa de cumprir. Isaías 54. Porque as montanhas se desviarão, os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Mas olha só, gente, se todas essas promessas, se todas essas bênçãos do Senhor permanecem, sobrevivem para todo sempre, a gente também tem que entender que as exigências, as advertências, as declarações do nosso Deus também permanecem para sempre. E isso tem que ser um cuidado muito grande nosso. Esse tem que ser um motivo de grande preocupação para a gente. Lá em Deuteronômio, a gente vê Moisés conduzindo o povo pelo deserto, logo depois que eles saíram do Egito, né? Então eles estão a caminho da Terra Prometida. E Deus começa a dar as instruções que ele tinha para o seu povo por meio de Moisés. E aí olha o que Deus fala por meio de Moisés, né? Lá em Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Ou seja, se você obedecer minha palavra, se você seguir os meus mandamentos, você vai ser abençoado. Mas se você seguir outros deuses, a Bíblia chama isso de adultério. Quando a gente vai lá para Tiago 4, ele fala: adúlteros, não sabei que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então Deus trata a idolatria como adultério. Então Deus está falando, se você fizer isso, aí você vai ter maldição da minha parte, né? E aí o povo continua caminhando no deserto, e a gente vê lá na frente já, pouquinho antes de entrar na Terra Prometida, Moisés já sabia que ele não ia entrar na Terra Prometida, porque o Senhor já tinha revelado isso para ele, e Moisés vai dar aí as últimas instruções para o povo, né? E, gente, imagina, né? Moisés passou 40 anos com esse povo no deserto, Deus deve ter dado muita instrução, a Bíblia relata as instruções que ele deu, né? Mas certamente tinha outras coisas que Moisés instruiu o povo. Então aquilo que Moisés deixou para falar no final era muito importante, porque quando você está para morrer, você sabe que só tem mais um punhadinho de coisa para falar, você vai falar aquilo que realmente a pessoa tem que gravar no coração, não é verdade? Aí quando a gente vai lá para o capítulo 28, que já é quase o finalzinho lá de Deuteronômio, Moisés repete
essa mesma passagem. Mas agora ele dá exemplos daquilo que iria acontecer na forma de bênçãos e daquilo que iria acontecer na forma de maldição, caso o povo descumprisse a vontade de Deus, né? Aí ele vira e fala, algumas das bênçãos, né? Teriam muitos filhos, teriam boas colheitas, eles iam, quando eles fossem entrar em guerras contra os adversários, eles iam prevalecer, né? Eles iam multiplicar como nação. Aí Moisés vai e fala das maldições que eles teriam, né? Então, basicamente o oposto, né? Então ele fala de colheitas fracas, eles iam ter muitas secas, eles iam perder as guerras, eles iam ser levados cativos como escravos, caso desobedecessem a palavra de Deus, caso esquecessem os mandamentos de Deus. E, gente, esse decreto que Deus estabeleceu, essa ordenança, esse comando, ele foi cumprido à risca. Quando a gente lê a história do povo de Israel, né, que vai estar lá posteriormente, a gente vai lá para Reis, para Crônicas, que revela justamente a história. Logo depois dos Juízes, né, vem o primeiro rei de Israel, que foi Saul, depois a gente tem Davi, seu filho Salomão, e aí começa uma sequência de reis. Lá, logo depois se divide o reino de Israel e o reino de Judá, né, e a gente vê que você tem reis que são iníquos, que são maus. A gente tem lá Acabe, que acabou realmente com o povo, acabou. A gente tem Manassés, a gente tem Acais, que foram reis terríveis. E quando esses reis governaram, Israel se desviou da lei do Senhor, e Israel se deu muito mal. E tudo que o Senhor falou que acontecia, aconteceu de ruim. Mas o contrário também é verdade. Quando a gente teve reis tementes, Davi, Josias, Asa, Ezequias, quando a gente teve essas figuras, né, de reis que seguiam a Deus no governo, Israel prosperou. E a gente viu que aquelas promessas que foram dadas por meio do servo, por meio de Moisés, né, cumpriram. Porque tudo que Deus garante por meio dos seus profetas inspirados, por meio dos seus apóstolos, se cumpre. A palavra de Deus não pode ser rescindida, né? E isso aqui tem que ser um alerta muito, mas muito grande para nós. Porque o homem muda, a nossa cultura muda, né? Os nossos valores enquanto sociedade, eu não estou falando aqui como cristão, porque nós falamos como cristão não deveria mudar, mas os valores da sociedade mudam, né? A gente vê coisas que há 50, 80 anos atrás não eram admissíveis e hoje são completamente normais aos olhos da sociedade, né? A noção de certo e errado, novamente, não nossa, porque a nossa noção de certo e errado ela não pode mudar, ela tem que ser pautada na palavra. Mas a da sociedade, ela muda. E isso tem que ser um motivo de muita, muita preocupação para nós. Porque se Deus não muda, aquilo que era pecado antes, continua sendo pecado hoje. E a atitude de Deus para com o pecado, ela não muda, ela também permanece a mesma, né? Então, assim, isso tem que ser motivo de muita preocupação para os ímpios, porque estão violando o comando de um Deus extremamente santo, extremamente soberano. Olha o que fala Ezequias. Ezequias não, aqui a gente vai para Ezequiel 8, 17 e 18. Deixa eu só achar aqui. Beleza, ó. Então me disse, vês isso, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá, ou seja, povo de Deus, hein? Do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo, não os ouvirei. Gente, Deus está falando isso para o povo dele, que se desviou do caminho dele. Não é para a nação ímpia, é para o próprio povo eleito, né? Era para a nação de Judá. Então, quem acha que vai chegar no juízo final, a gente já sabe que todos iremos estar diante do nosso rei no tribunal. Se você acha que você vai chegar, né, no juízo final, né, a pessoa que acha que vai chegar lá tendo praticado todo tipo de pecado, sabendo que está vivendo uma vida de pecado e não se arrependendo, e Deus vai ter compaixão, misericórdia e vai mudar o decreto dele, a palavra dele, está muito enganado. Olha o que Jesus falou, e aqui eu não estou fazendo uma citação de outra passagem, né? Não foi um dos apóstolos, não foi um dos profetas, foi Jesus que falou isso, né? Aqui, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nós estamos vendo aqui pessoas que acreditavam que estavam cumprindo a vontade de Deus. Não são pessoas que estão na bagaça, que estão vivendo uma vida de completa iniquidade. São pessoas que estavam lá profetizando, que estavam lá expulsando demônio, né? E Jesus está falando para essas pessoas que vai ter condenação para elas, né? Então, como é que alguém pode se colocar num tribunal diante de um juiz santo que se ira e se vinga do pecado, principalmente depois de ter ouvido discursos, sermões, pregações, tantas palavras de homens e mulheres inspirados em Deus, ver da necessidade do arrependimento, mas não se arrepender, e achar que vai se livrar da condenação vindoura? A única esperança para essas pessoas, e aqui eu estou usando esse termo esperança no sentido de a única coisa que essa pessoa vai esperar. A única coisa certa para essa pessoa é a condenação. Infelizmente, é uma condenação eterna, que vai ser dada juntamente com o diabo e seus demônios, né? Arthur Pink, ele fala uma coisa que é muito séria. Deus não se negará a si próprio para gratificar a luxúria deles. Deus é santo e imutavelmente santo, portanto Deus odeia o pecado. Eternamente odeia o pecado, daí a eternidade do castigo de todos quanto morrem em seus pecados. Pode ser que alguém esteja pensando, isso é muito duro, viu, Walter? Eu não gosto de ouvir isso, não. Tá silencioso aqui, né? Tá silencioso, vocês estão quietinhos aí. Estão pensando no quê, hein, galera? Mas olha só, essa história, ela não é para acabar mal. Porque olha só, esse mesmo Deus que falou tudo isso, mandou o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por mim, para morrer por você. Jesus, o próprio Deus, veio como homem para essa terra, passou pelas mesmas provações que a gente passou, resistiu o pecado e ele foi entregue para morrer. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. E ele morreu justamente para que nós tenhamos uma saída para a condenação, para que nós tenhamos a vida eterna. Então, o pecador, aquele que vive no pecado, que não se arrepende, vai ter sim uma eternidade no inferno. Mas Jesus veio para que você tenha, para que eu tenha uma janela de oportunidade. Essa janela está aberta agora, para qualquer pessoa. Ela está aberta para qualquer um que se chegue perto de Jesus, que se aproxime da cruz, reconheça a sua limitação, reconheça a sua dificuldade, reconheça a sua luta para vencer o pecado, porque a gente não vence o pecado por nossa própria conta. Não é pela nossa força, é pela força do Espírito Santo. E ele veio, e ele se entregou, e ele se humilhou. Você imagina o Deus todo soberano. A gente está estudando os atributos de Deus, os atributos de Jesus. Você imagina esse Deus que nós temos estudado e ainda vamos continuar estudando, vindo para essa terra e passando por tudo que ele passou, por toda a humilhação, por todo o escárnio, para que nós tivéssemos a vida eterna nele. Foi por isso que ele fez, né? Foi por amor. Romanos fala, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos, nós não merecemos, nós jamais mereceremos. Mas ele morreu foi por isso, foi para nós, foi para nos dar essa chance. Mas existe uma condição, nós temos de reconhecer Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E sempre que Jesus falava, e sempre que você vai para o Novo Testamento, que tem uma palavra evangelística de salvação, existe também associado à crença em nosso Senhor Jesus a palavra arrependimento. Então é a gente se arrepender do pecado, é aceitar Jesus e se arrepender. Essa palavra arrepender, metanoia, ela exige uma mudança de comportamento, é mudar o nosso comportamento, né? E aí sim, o sangue de Jesus nos purifica de todos esses pecados. Amém? Olha o que 1 João fala. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Gente, glória a Deus, agora eu tô vendo uns foguinhos aqui subindo, as manifestações, eu achei que vocês estavam aí, que vocês tinham deixado ligado e tinham saído, estava todo mundo muito quieto. Mas foi por isso, gente, foi por isso que Jesus se entregou, né? Para que nós tivéssemos essa comunhão com o Pai, né? Então a janela está aberta, está aberta. Eu tenho feito uma leitura sobre George Whitefield. Ele foi considerado por muitos o maior evangelista de todos os tempos depois lá de Paulo, né? Ele foi inclusive contemporâneo de John Wesley e Jonathan Edwards, ninguém menos que esses dois, né? E esses dois consideravam George Whitefield o maior dos evangelistas, dos pregadores, né? E ele, comecei a falar dele, fui falar a história dele e esqueci o que eu ia falar, que ele falava. Pera aí, gente. O que eu ia falar? Pera aí. Vou lembrar o que ele falava. Vou continuar aqui, eu vou lembrar. Mas ele trazia essa ideia, ele falava muito disso. Lembrei, estava falando justamente dessa janela, né? Sempre quando ele falava no sermão, ele dizia assim, que a gente está a um passo, a gente pode estar a um passo, ou do céu, ou do inferno, ou do paraíso, ou da condenação eterna. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando é que a nossa vida acaba, né? Nessa semana a gente recebeu uma notícia muito triste mesmo, de um conhecido. Ele era professor lá da academia, jovem, não tinha nem 30 anos, super em forma, super saudável, um cara responsável, sério, e ele teve uma parada cardíaca escalando uma montanha na Colômbia e ele faleceu. Então a gente não sabe o dia de amanhã, né? Enquanto há vida, enquanto há fôlego, há esperança, há oportunidade. Essa janela está aberta, né? Está aberta para todos nós, porque o sangue de Jesus é precioso, é poderosíssimo. Então, gente, reflita nisso, porque o nosso Deus, ele é um Deus imutável, ele não muda. Aquilo que era pecado continua sendo pecado. Aquilo que ele tinha como certo continua sendo certo e vai continuar para todos sempre. Da mesma forma que o nosso Senhor será glorificado na salvação dos crentes, daquele que o reconhecem como Senhor e Salvador, ele também vai ser glorificado na condenação do injusto. Ele também vai ser glorificado, porque ao condenar um injusto, ele está exercendo a sua completa justiça. Então, não perca essa oportunidade. E para a gente concluir aqui, nessa nossa conversa de hoje, né, que foi mais tensa, né, mas acaba bem, né, gente? Sempre acaba bem quando a gente pensa no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para a gente concluir aqui essa conversa, eu queria só trazer uma outra reflexão. Sendo Deus imutável, pensa comigo, a gente vê lá em Atos dos Profetas, Atos dos Apóstolos, a história da igreja primitiva, e a gente vê lá aqueles homens e mulheres fazendo coisas maravilhosas. Era o mesmo Deus, mas eles faziam coisas maravilhosas. Eles tinham um nível de revelação, um nível de intimidade, um nível de experiência muito profundo. E a gente não vê isso acontecer nos dias de hoje. A gente vê um relacionamento tão inferior àquele lá, né? E a reflexão que eu queria trazer é o seguinte: se Deus não muda, quem que tem que mudar? De quem que é a culpa da gente não estar vivendo isso? Faz assim com o dedinho, ó, e aponta para si mesmo. Porque a culpa é nossa. Se Deus não muda, qualquer mudança tem que acontecer da nossa parte. Não é da parte de Deus, porque Ele não vai mudar. Então, eu queria te encorajar a buscar essa mudança. Eu queria te encorajar a ler a Bíblia. Eu queria te encorajar a ter momentos de oração, ter momentos de comunhão com o nosso Deus, em busca justamente dessa mudança, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gente, vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham saído animados aí no final. Vocês estão muito quietos hoje, eu estou preocupado aqui. Escreve alguma coisa aí. Vocês estão bem, gente? Está todo mundo bem?
Eu falei que do pescoço para baixo ia ser canela hoje, né? Acho que tinha gente que não estava imaginando que ia ser isso tudo. Mas a gente tem que se regozijar em Cristo Jesus, né? Que é a nossa esperança. E a palavra Cristo Jesus é a esperança de todos nós. Então a gente faz essa reflexão porque é importante, mas acaba bem quando a gente pensa em Jesus Cristo, né? Acaba bem para aqueles que o aceitam, que o reconhecem como Senhor e Salvador. Deixa eu orar aqui rapidamente. Até eu fui fazer uma recapitulação para quem não tinha visto o nosso estudo passado, e eu até esqueci de começar essa nossa live orando. Peço até perdão ao Senhor, né? A gente tem que colocar sempre as nossas orações aí antes de começar e quando vai terminar. Mas eu vou orar agora. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, que nós possamos meditar nisso que foi dito, meu Deus. Meditar na Tua imutabilidade, na Sua graça, na Tua bondade, no Teu amor, na Tua perfeição, meu Deus. E que nós possamos buscar essa mudança. Sabemos que o Senhor não muda. O Senhor não difere de quem o Senhor era. Então que nós possamos mudar para nos moldar cada vez mais a quem o Senhor é. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Escreve alguma coisa aí, gente. Eu não tô vendo nada de comentário. Eu não sei se é porque não aparece para mim ou se é porque ninguém tá comentando mesmo. Semana que vem a gente vai explorar um pouquinho ainda a imutabilidade, mas a gente vai falar de 2 temas que são muito interessantes, muito. Né? Não vai ser mais essa questão de canela, não, né? Tá? Do pescoço para baixo não vai ser canela, não. Vai ser mais lá. A gente vai falar de 2 temas que são polêmicos, que geram muitas dúvidas quando o assunto é imutabilidade. Eu não sei nem como é que não chegaram essas perguntas hoje aqui pra gente. Eu não vou adiantar, não, pra não dar spoiler. Mas eu recomendo que você veja. Coloca aí no seu alarme para tocar às 8 horas. A gente vai fazer sempre às 8 horas, né? Quarta-feira. A não ser que aconteça alguma situação aí emergencial, que em nome de Jesus não vai acontecer, né? Mas se Deus quiser, se Deus assim permitir, toda quarta-feira às 8 horas. Então coloca no seu alarme aí para tocar às 7h58, para dar tempo de você abrir o Instagram e vir para cá. Tá bom, gente? Beleza? É isso. Que Deus abençoe o resto da semana de cada um de vocês. Dúvidas, preocupações, medos, ansiedades, manda aí no direct que a gente vai lidando com isso. Tá bom? E é isso. Obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe cada um. Beijo no coração e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.